Olá, meu amado, paz seja convosco, é um prazer estar aqui novamente com vocês em mais uma aula da nossa Escola de Servos. Estamos no módulo Amar, né? Estamos falando sobre intercessão, sobre evangelismo. Estamos na nossa 8ª aula. Para finalizar esse módulo, acho que tem mais 2 aulas. E hoje temos uma aula bem curta, Evangelismo, a parte 3. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Deus, por termos a oportunidade de ministrar a sua palavra para pessoas tão nobres como as que estão nos ouvindo agora. Que o teu Espírito revele a cada um a necessidade, Pai, e encha o Senhor de ousadia, ó Deus, para transformar a sociedade que vivemos, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque o Evangelho transforma, o Evangelho traz salvação, e quando temos certeza da salvação, somos transformados. A nossa fundamentação bíblica desta aula de hoje está lá no livro de João, capítulo 4, e a história é dos versículos 1, basicamente, até o 24, né, que diz a respeito, e você pode acompanhar, na verdade, vamos colocar aqui, até o versículo 20... o 25, né? João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 25. Você que recebeu a tua aula pode estar acompanhando também. E é aquele texto que Jesus então estava se dirigindo para uma outra cidade e ele resolveu então passar por Samaria e lá encontrou uma samaritana, né? Jesus encontrou uma samaritana pegando água no poço. Você conhece esta história. Era por volta de meio-dia quando isso aconteceu. E eu vou já vir aqui certamente no nosso no item número 1, já para explicar um pouquinho da abordagem que Jesus teve em relação a esta mulher. Então, como pano de fundo desta história, nós temos o quê? Naquela época, existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles tinham muitos ressentimentos, né? E eles eram fortes. Os judeus, eles eram mais puros, porque eles, judeus, se casavam com judeus. Já os samaritanos, eles se mesclavam um pouco e eles já tinham até constituído família com os babilônicos. Isso então foi a razão que eles, uma das razões que os levou a não terem muita proximidade. Eles tinham dificuldade até de se saudar, de se conversar, porque os judeus se sentiam mais puros do que os próprios samaritanos. E Jesus, então, sabendo disso, né, o que ele usou de estratégia? Eu também vou quebrar esta barreira, este muro que divide esses dois povos. É o que a gente vê hoje em dia também, né? Eu não vou passar ali perto daqueles pecadores porque eu não quero me misturar com eles. Jesus fazia ao contrário, ele ia e quebrava barreiras para levar a salvação para quem realmente precisa da salvação, no caso esta samaritana. E lá no versículo 7, nós vemos a samaritana então no poço, e Jesus chegando ali, ele chegou perto dela e no versículo 7 de João 4, 7, ele diz assim: vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Ou seja, Jesus usou uma frase que se converteu na chave de estabelecer um diálogo com esta mulher. Ou seja, samaritana, ele não poderia conversar com ela, era meio-dia. Tinha muitos atributos que levariam Jesus ou qualquer outro judeu a se desviar dela, mas Jesus fez ao contrário. Jesus exatamente falou o quê? Puxou assunto com ela. Jesus quebrou o gelo, né? Então, a primeira abordagem de Jesus, quando ele foi levar salvação para essa mulher e sua família, ele procurou quebrar o gelo. Num evangelismo, é isso que nós precisamos fazer. Abrir, procurar pontes e canais que possamos
começar a conversar com essa pessoa, quebrando o gelo, né? Se aproximando, puxando o assunto, puxando a língua dela para falar também. E funcionou no caso de Jesus, veja só. Logo em seguida, a mulher lhe respondeu: o que estás fazendo não é correto, porque entre nós não nos comunicamos. Né? E Jesus então percebeu, Jesus primeiro puxou a língua dela, ela falou, então ele já conseguiu o objetivo dele. Depois aí Jesus o que? Já que você não quer falar comigo, ele fez o que? Despertou uma curiosidade a ela. Olha o que ele disse no versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, ou seja, quem está te pedindo essa água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, despertou curiosidade da mulher. Uma mulher que não queria conversar com Jesus, por ser ele um judeu. De repente, Jesus lança ali uma semente, a semente da curiosidade. E ela então, vamos ver a resposta dela na sequência aqui, então. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Então, onde tens a água viva? A mulher disse como que isso que você está dizendo não tem lógica, porque você não consegue nem tirar a água do poço aqui, está pedindo para mim, e agora você está dizendo que você poderia me dar água viva? E aí Jesus então foi introduzindo cada vez mais, e você vê que é uma frase daqui e uma frase de lá. Jesus criou então uma necessidade a ela. Olha o que ele diz no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher então já logo falou: pô, o que é isso? Você está dizendo que você vai me dar uma água que eu não vou precisar vir mais aqui beber? E é claro que Jesus estava exatamente tratando de outro ponto dela. Ela estava ali para pegar água, no momento estava se escondendo de todos, porque era meio-dia. E o que Jesus queria dizer para ela é o seguinte: se você tiver a salvação e for curada, você não vai precisar vir mais aqui escondida pegar água. Você vai poder pegar água a hora que você quiser, porque todos vão lhe servir água, porque você não vai ser mais esta pessoa que você está achando que você é, que você está se mediocrizando. Jesus estava querendo curar a alma daquela samaritana. E ela prontamente, quando ela recebeu, ela percebeu que ela tinha a necessidade então de ser tratada com essa água, que ela não estava entendendo muito bem o que era. Ela respondeu: eu quero esta água sim, eu não vou precisar vir mais aqui buscar água, eu quero. Então Jesus levou-a um ponto onde ela desejasse imediatamente a sua salvação. Muitas vezes a gente não está conseguindo muito diálogo com a pessoa com que nós estamos tentando evangelizar e precisamos desta ousadia do Senhor, né? Olha, funcionou para mim, eu fui curado. Você quer ser curado? Então é exatamente esse tipo de abordagem que Jesus utilizou com ela. E hoje Jesus mora em nossos corações, o Espírito Santo mora em nós, e o mesmo Espírito que moveu o coração daquela mulher é o mesmo Espírito que vai mover o coração também desses que precisam ouvir isso da sua parte. Então, Jesus ainda, ela disse sim, e aí então, no versículo 16, nós vemos Jesus então falando para ela ir anunciar para a sua família. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha que coisa interessante. Jesus falou: eu vou te dar água viva, agora chama a tua família. E ela no versículo 17, então, ela já diz: respondeu ela, não tenho marido. E Jesus, então, ela já estava querendo esconder algo, porque na verdade ela tinha um homem que vivia com ela, mas não era marido dela. Então ela falou uma meia verdade, ela falou: eu não tenho marido. E Jesus prontamente disse: tens razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, ele já chocou a mulher com uma verdade da vida dela. Deus
deu a ele uma palavra de conhecimento, e Jesus prontamente, então, utilizou-se desta palavra. Como era a vontade de Deus ela ser salva, as coisas ficaram mais fácil. E no versículo, então, 19, a mulher diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E ponto final. O assunto para ela ali, ela não queria falar de marido mais dela, né? Ela não queria falar que ela não tinha mais marido. Ela reconheceu ali que ela tinha tentado fugir pela culatra, mas Jesus realmente era alguém especial que tinha lhe falado algo da sua vida. Olha que coisa interessante, né? Que coisa profunda. Porque quando estamos na vontade de Deus, nós falamos coisas que mexem com o coração das pessoas, mesmo parecendo algo ilógico, né? Como é que Jesus poderia falar uma frase como essa sem magoar essa mulher? Mas era uma verdade, ela queria ser curada. Por ela querer ser curada, então ela absorveu aquela palavra, deu mérito para Jesus, dizendo que ele realmente era um profeta, assim ela ouvia, né? Mas acabou o assunto, ponto final. E aí ela muda de tema. Aí ela já começa a falar de adoração. Ou seja, Jesus já tinha até aquele ponto curado ela. Porque ela já mudou o assunto, ela reconheceu e já queria entrar numa profundidade maior, quando ela então, no versículo 20, ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mudou completamente o rumo da prosa, né? E aí Jesus, então, no versículo 24, guia ela para o caminho da verdadeira adoração. Jesus não volta no ponto do pecado dela, no ponto que ela não tinha marido, que já era o quinto, e o quinto não era marido. Jesus deixou isso aí para lá. E entrou na onda dela agora. Mas veja que já estavam dialogando, que é tudo o que Jesus queria. Entrar num diálogo com esta mulher. E é tudo o que queremos, começar a conversar sobre esses assuntos com pessoas também. Jesus não queria mostrar aqui, queria convencer a mulher de algo, não. Jesus queria salvar a mulher. Muitas vezes nós queremos convencer as pessoas que Jesus é o Senhor, é o maravilhoso das nossas vidas, mas nós não entregamos salvação. Muitas vezes nós não convencemos, como Jesus aqui fez. Jesus não a convenceu que ela estava errada, né? Mas Jesus levou salvação para ela e para sua família, transformando ela numa grande evangelista. Olha o que diz aqui no versículo 24. Então Jesus diz para ela, Deus é espírito, né? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se vai adorar aqui nesse monte ou naquele outro monte, não importa o local, porque Deus é espírito, está em todos os locais. E aí então Jesus já pega, já dá uma nela, legal mesmo, porque ele é o Filho de Deus. Ele então se demonstra para ela, fala quem ele é. E no versículo 26 ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, dizendo que eu sou aquele eu sou lá do livro de Êxodo, que falou com Moisés, que deu o nome de eu sou este eu sou, né? E como resultado desse bate-papo com essa mulher, a mulher se sente questionada, deixa seu cântaro com a água que ela tinha ido pegar, ou seja, esqueceu-se da água do objetivo que ela foi até lá, que é buscar aquela água naquele momento, né? E quando ela deixa esse cântaro, ela está querendo dizer o quê? Olha, não tem mais importância esta água que eu vim buscar, porque eu realmente ganhei algo especial. Eu conversei com uma pessoa especial. Eu entendi que eu realmente posso adorar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, em qualquer lugar aonde eu estiver. Então ela deixa a sua vida antiga, as suas práticas antigas, e volta para a cidade e volta para falar de quem? Do homem que ela tinha conversado, que era Cristo. Isso que é maravilhoso. Porque quando nós também temos uma boa prosa com pessoas que nós queremos levar à salvação,
quando nós quebramos o gelo, quando nós levantamos curiosidade, quando nós entregamos a solução das necessidades das pessoas, então quebramos aquele protocolo da religiosidade, então as pessoas começam a falar do Cristo que mora em nós, que é muito mais importante do que falar de mim, né? Mas sim de eu ouvir falar de alguém que deu certo para o Marcelo. Deu certo para o Marcelo ele praticar isto, então eu vou praticar também. Amém? Conclusão. É necessário falar a tempo e fora de tempo, como aconteceu com Jesus. Tá? Então nós temos... Atende para mim, por favor. Atende mais longe. Desculpa, eu esqueci de desligar o celular. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, foi tudo que Jesus fez. A tempo, o que significa a tempo e fora de tempo? Ah, eu vou falar de Jesus só no pequeno grupo. Eu vou falar de Jesus quando eu estiver pregando na igreja. Não, eu vou falar de Jesus quando eu estiver almoçando. Apareceu oportunidade, eu estou entrando com aquele que soluciona as nossas dificuldades. Que é o quê? Jesus Cristo, né? Que ele é a solução das nossas dificuldades. Quero deixar ainda um último versículo, aqui que está em Romanos, capítulo 15, versículo 20, que ele, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos romanos, nos dá uma dica que eu quero que você guarde no seu coração quando você estiver evangelizando. Para evangelizar, nós procuramos pessoas que não conheçam ainda o evangelho. Né? Não pessoas que já conhecem o evangelho e porventura estejam magoados na sua denominação, na sua igreja. Não. Quando eu vou evangelizar, eu quero buscar uma pessoa que está perdida. Se a pessoa está desviada, tudo bem, mas aí não é uma evangelização, é uma exortação. Claro, com doutrina, e é muito bom. Mas a aula que estamos tendo é para abordar pessoas que ainda não foram ganhas e não conhecem o puro evangelho. Qual que é o puro evangelho? Deus é amor e ele mandou o seu filho para te salvar. É isso, não tem muito mais coisas. Tá? Então lá em Romanos capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Desta maneira, esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado. Ou seja, se a pessoa já aceitou Jesus, eu não vou lá evangelizá-la novamente, por quê? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, a pessoa já é crente, vai perder o tempo com ela, evangelizando-a, tentando convencer de doutrinas, de dificuldades de interpretação de Bíblia. Isso é importante, mas a nossa aula hoje é para dizer, para evangelizar o não crente, tá? Como Paulo assim fazia, ele procurava evangelizar os não crentes. Deixa o crente lá que está na igreja dele, deixa ele lá na igreja dele. Vamos ganhar pessoas novas para Jesus, porque assim não vamos estar edificando sobre fundamento alheio, que não teremos galardão algum. Amém? Que essa aula possa ter abençoado a sua vida, que você possa ler também os textos complementares aí que está na sua aula e que você possa também, como tarefa, né, dar uma procurada aí na Bíblia, digita no Google aí, mais alguns textos onde Jesus e os seus discípulos estão evangelizando e você vai se surpreender com a estratégia de Jesus e você vai se dar muito bem e vai ganhar muitas almas para ele em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, obrigado por mais uma aula abençoada na sua presença, que essa aula possa ser revelada nos corações desses ouvintes e que possamos ser melhores, Pai, para ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.